Estou recebendo aqui a informação após placar de 4-3, o Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre recursos de Paulo Maluf contra a prisão para esta quinta-feira. 4-3 e o ministro marinense Dias Toffoli voltou a defender a prisão domiciliar de Paulo Maluf. Na verdade, a liminar tinha sido concedida recentemente por ele, em razão do estado de saúde de Maluf, que tem câncer de próstata com consequências sérias, e agora com o indicativo da Procuradoria-Geral que Maluf deve voltar para a prisão fechada, cumprir a pena na prisão fechada. Mas, até agora, portanto, não há uma decisão final. Pouco depois de 5 horas de sessão, o Supremo adiou para esta quinta-feira a conclusão do julgamento de recursos do deputado Paulo Maluf. A sessão desta quarta-feira foi suspensa quando havia 4 votos contrários e 3 favoráveis ao primeiro dos 2 recursos de Paulo Maluf que serão julgados. Portanto, por enquanto, o voto está prevalecendo contrário à prisão domiciliar, Mas o ministro marinense Dias Toffoli, no Supremo, voltou a defender a prisão em casa, alegando que Maluf, com 86 anos de idade, não tem condição de ficar em regime fechado. Ele que foi condenado a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro quando era prefeito de São Paulo. Vamos aguardar agora a decisão final nesta quinta-feira. Bem, é uma realidade, a inadimplência é cada vez mais preocupante, a economia está travada, o planejamento é essencial para que a população não se enrole. Afinal de contas, 62 milhões de brasileiros estão devendo de uma forma ou outra. O pente fino do Bolsa Família levou à exclusão de 5 milhões e 200 mil famílias desde maio de 2016 por não se enquadrarem nos critérios de renda do programa. Gerou uma economia de 2 bilhões de reais, o que permitiu a entrada de outras 4 milhões e 800 mil famílias, zerando a fila de espera do programa. Já no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago pelo governo a idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda, foram identificados 151 mil beneficiários com renda acima do critério de concessão de meio salário mínimo per capita. Também foram identificadas 17 mil pessoas que já faleceram, mas continuavam recebendo o benefício. A regularização dessas situações vai significar uma economia de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais até o final de 2019. Dentro das políticas sociais envolvidas pelo Poder Executivo ou pelo governo de uma forma geral, saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos. Isso mais do que nunca é importante, dada a fragilidade fiscal que o Estado tem vivenciado. Nos casos do Bolsa Família e do BPC, o cruzamento de informações de diferentes bases de dados foi fundamental para identificar o pagamento indevido de benefícios. Agora, o lançamento de uma nova plataforma que reúne diversos bancos de dados em um só lugar vai permitir que outros órgãos também aumentem a eficiência nos serviços. É a plataforma de análise de dados do governo federal, chamada de GovData. Para o governo, concentrar as informações de diversos órgãos num só lugar facilita a tomada de decisões, o desenvolvimento, a gestão e o controle de políticas públicas. A partir do momento que isso for interoperável e que estiver tudo concentrado num único lugar, esse trabalho deverá ser muito mais simples e a revisão muito mais ágil. O governo federal também anunciou a economia de 7 bilhões e 600 milhões de reais de agosto de 2016 até março deste ano, com a revisão de benefícios de auxílio-doença. De cerca de 280 mil benefícios reavaliados no período, 228 mil foram cancelados por indicação da perícia ou não comparecimento do beneficiário. A estimativa é que a economia chegue a mais de 15 bilhões de reais até o final do ano. Já no caso de aposentadorias por invalidez, a estimativa é de uma economia de cerca de 5 bilhões de reais
Em 2019, nós estamos aumentando barbaramente a velocidade, quase 10 vezes mais rápido do que nós fizemos no ano passado. Pois é, estou vendo aqui a realidade muito preocupante, porque a economia travou, a inadimplência aumentou, a população está mais pobre, é essa a realidade, e o governo ainda quer cortar benefícios, como o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e até o Bolsa Família. Corta tudo, só não corta para eles políticos. E depois o presidente Temer quer ter popularidade. Os números não mentem, apenas 6% aprovam o governo Temer. Com isso, a população está mais endividada. Eu tenho a dica, atenção, você está com o nome negativado no SCPC, Serasa, cartão de crédito, banco, dívida com hipoteca de imóveis, dívida com alienação do seu veículo, procure Recuperadora Líder. Entre em contato imediatamente com um agente. 0800 60 65 072. 0800 60 65 072 e a Recuperadora Líder vai realmente resolver a sua situação. Vem aí, feriadão, sábado é feriado, dia de Tiradentes, feriadão para muita gente, e vem aí o período do Japan Fest, 16ª edição do Japan Fest deste ano no Nikkei Club. Tá tudo pronto, o evento começa nesta quinta-feira. Quem comenta, o nosso convidado, o médico Kinichi Mizuno, ele que é presidente do Nikkei Club. Doutor Kinichi, tudo pronto para o Japan Fest 2018? Sim, o 16ª Japan Fest é uma festa da comunidade, é uma festa que toda a população, a comunidade, as empresas têm nos apoiado. É um evento que o governo do estado de São Paulo também abraçou e também o município tem nos ajudado bastante na organização e também de uma forma geral o evento. O evento já está sendo reconhecido internacionalmente, inclusive nós temos visitante ilustre do Japão, o vice-prefeito da cidade de Izumizano, e também o cônsul-geral do Japão vai estar presente no dia, e também o vice-presidente da Seichonoe da América Latina vai estar presente, e o presidente do Bunka, que representa a maior colônia do Brasil, eles vão estar aqui em Marília também no dia da abertura, na quinta-feira. Bem, antes de mais nada, o Japan Fest marca mais um evento que une Brasil, Japão, brasileiros, japoneses, em especial dessa região aqui de Marília, onde a colônia nipônica é muito forte, não, doutor Kinichi? Sim, a colônia aqui no interior é muito forte e a gente preserva muita cultura japonesa. Inclusive, o cônsul já veio 3 meses atrás, está vindo de novo outro cônsul, né? Porque a divulgação da tradição da colônia, da cultura japonesa no interior é muito forte. Eles querem saber como que a gente consegue preservar. Às vezes a gente preserva mais a cultura japonesa que o próprio Japão. O Japão, às vezes, a mudança é muito rápida por causa da globalização e, às vezes, a parte cultural mesmo antiga, a gente consegue preservar aqui. Então, eles vêm para saber como se a gente consegue se adaptar aqui no Brasil a essa cultura. Bem, todos os anos temos novidades. O que vai ter de novidade este ano? Japan Fest 2018. Qual a novidade, doutor Kinichi? Bom, esse ano a gente comemora 110 anos da imigração japonesa aqui no Brasil, né? Então a gente tem um maior apoio dos órgãos governamentais e também está vindo já, por causa disso, já o vice-prefeito do Japão, de uma cidade do Japão, e também o cônsul, e também nós temos aí, para confirmar ainda, porque nós temos o problema de trazer artista, se gente até no dia a gente não sabe se vai vir ou não. A Carol Nakamura, que devido aos problemas da Globo, né, de filmagem, às vezes ela desiste de última hora, como aconteceu já com os outros artistas anteriores. E também o Joe Hirata, que foi o cantor que concorreu com mais de 500 artistas, cantores no Japão, e foi o primeiro brasileiro ou estrangeiro a ganhar um concurso no Japão do NHK. E nós vamos também poder ter a oportunidade de
ter aqui o Daniel Arthur, hoje que está na mídia, é um menino jovem que vai representar talvez o Brasil lá fora, porque é um menino que está crescendo muito, hoje ele está na mídia e nós vamos ter essa oportunidade de ter ele lá no nosso evento. A gastronomia do Japan Fest é muito forte. O que falar com relação a isso? Sim, o padrão, a qualidade da gastronomia é o que a gente tenta manter. Nós temos 3 entidades trabalhando na melhor qualidade, sempre preservando a tradição e o costume, mas também na qualidade dessa gastronomia. Nós temos desde o sorvete frito, o tempurá, o udon, o yakisoba e também o komiaki, o mandiu, o moti, qualquer produto que você possa imaginar, nós vamos ter lá na nossa festa esse ano. Bem, expectativa de público do dia 19 até 22 de abril, Japan Fest, inclusive temos o feriado do dia 21, Tiradentes, no próximo sábado. Qual a expectativa de público? A expectativa de público, tá? É importante salientar que é uma festa familiar com o apoio da população, então nós não queremos fazer uma festa grande, não temos a preocupação de crescer, mas manter a qualidade. E a expectativa esse ano é para 65 mil pessoas, como o do ano passado. Tá aí, você convidado. Japan Fest 2018 em sua 16ª edição. Destaques do momento: número de empregadas domésticas cai 7% no estado de São Paulo. Ainda, número de brasileiros que fazem o trabalho voluntário aumenta 13%. Último recurso de Lula na segunda instância, no caso do triplex do Guarujá, é negado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Regional Federal rejeita, atenção, o desbloqueio dos bens do ex-ministro Zé Dirceu. E Toffoli, o ministro marilhense no Supremo, será o relator do pedido de José Dirceu. Está aí a informação do momento, você conferindo aqui também. Bem, é uma realidade, a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia e movimentos positivos acabam impulsionando a população. Confira. Paulo é um exemplo de superação do alcoolismo. Hoje, um bem-sucedido advogado, dono de um escritório de advocacia, autor de um livro e pai de 2 filhos, ele quase desistiu de viver. Entre os 15 e os 25 anos, o álcool o consumia. Chega a ser um ponto em que a vida praticamente é beber e desmaiar, passar pela síndrome de abstinência, que é a falta do álcool durante algumas horas, voltar a beber e ainda assim achar que aquilo lá é só uma fase da vida. Para o neurologista, uma das saídas dessa dependência são os grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos. A pessoa vê que o problema não é exclusivamente com ela, que isso acontece com outras pessoas, e eles dão um suporte para a pessoa manter, né, a abstinência. Então, racionalmente, o grupo reforça: você não deve beber. Então, esses grupos, eles são uma terapia. Paulo também teve o apoio desses grupos. E para torná-los mais acessíveis para quem precisa deles, criou o aplicativo Eu Me Importo. A ferramenta não pede nome nem e-mail dos usuários para manter o anonimato dos dependentes. Usa apenas a localização e rastreia todos os grupos próximos e os horários das reuniões. Muitas vezes as pessoas sabem de um desses grupos, mas sabem numa região muito distante da onde elas trabalham ou em relação a onde elas residem. Então o aplicativo torna mais fácil a mobilidade. O aplicativo foi lançado hoje e pode ser baixado gratuitamente nos celulares Android ou pelo site movimentovaleapena.org.br. Aí, vale a pena conferir. Destaques do momento. Atenção, senador apresenta pedido de impeachment de Temer. Randolph Rodrigues, da Rede Amapá, alega crime de responsabilidade de Temer. Mais uma vez confirmando, vacinação contra a gripe começa segundo todo o território nacional na rede pública, depois dessa informação aí do caso de H3N2, a morte do senhor de 83 anos aqui em Marília. O prêmio da Mega Sena acumula de novo
8 milhões para esta sexta-feira. Você tem veículo placa final 1, atenção, o prazo está terminando para o licenciamento. E é claro que não haverá prorrogação. Então, no dia 30, termina o prazo para licenciamento de veículos com placa final 1. Pois é, o teto de um refeitório de uma escola infantil em Agudos cai e fere 20 pessoas, a maioria crianças. Por sorte, nenhum ferido grave, pelo menos é essa informação. Daqui a pouco, prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina dia 30 e a maioria ainda não enviou. A gente volta já já.